A indústria farmacêutica, ela manda na medicina. O sistema todo, né? É o dinheiro manda em tudo. Em tudo. Então isso acontece desde a época da nossa faculdade. Eu lembro que eu estava na metade da faculdade, os propagandistas, os representantes de remédio ficam lá com aquelas maletas encantando os estudantes. Porque eles passam, tratam você como ser humano, que o estudante geralmente é tratado como um lixo na faculdade. Sim. Aí o representante chega lá, um cara todo arrumado, bonitão, ele te dá um monte de amostra grátis, aqui, ó, leva pra sua família, aí você já vai sendo catequizado ali. É omeprazol, é diclofenaco, e você leva pra casa, ele te dá uma informação pra você estudar, e às vezes ainda te paga um almoço. Olha, o estudante ganhar almoço, aí você massagear. diz, tô encantado com isso. Você já tá aí, você diz, rapaz, eu já tô aprendendo a passar a cura das pessoas. Só que aquilo não tem nada de cura. Exatamente. Aquilo é um remédio. E remédio é para remediar. Daí você é contra remédio de forma alguma. Não vou ser hipócrita. Lógico. Porque o que a gente vê muito por aí também são profissionais da medicina, digamos, integrativa, que na hora do bicho pega pra capar, ele toma o corticoide. Então o corticoide tem sua função? Tem. O corticoide tem sua função sim, tem horas que é importante. O anti-inflamatório, o antibiótico, tudo. Mas isso aí não vai curar nada. Isso é só para aquele momento. Então, por exemplo, você tem uma crise alérgica em alto mar, no navio, porque comer um camarão, não vai ter cúrcuma que resolva. Você vai ter que tomar uma injeção de adrenalina. Então a medicina aguda, ela é muito importante, da doença aguda, do trauma, da alergia, da parada cardíaca, da infecção. Mas e para aquilo não chegar ali? O que é que você vai fazer? Aí sim, aí você vai ter o ômega 3 todo dia para modular a tua inflamação, para você vai ter outras e outras coisas. O problema é que a nossa medicina aqui, ela tá só baseada em remédio. Você vê, a minha mulher agora tá no congresso. Você pergunta para ela quais são as novidades do congresso. Ela vai dizer, é uma substância nova que estão aplicando na cirurgia de lente de contato. Beleza, mas isso previne o quê? Nada. Isso melhora a técnica cirúrgica? Melhora. Então, tudo é voltado para o remediar. Tudo é voltado para o remédio, porque isso dá dinheiro. Você vai para o congresso de cardiologia, os caras estão falando dos melhores stents para colocar no coração, mas ninguém fala de uma dieta para não deixar o HDL, que é o colesterol bom, baixo demais. Então, as pessoas não querem saber de prevenção. Prevenção virou medicina para pobre. A verdade é essa. E você sabe o que acontece também, Dayan? Que às vezes o sistema é o reflexo do que é. Você vê, eu penso assim comigo que as pessoas, elas não gostam muito de pensar. Sabe por quê? Sim. Pensar é doloroso, cara. Raciocinar sobre um assunto é doloroso. E ter pensamento, deixar o povo... É mais fácil. É mais fácil a pessoa, às vezes, morrer ali com 50, 60 anos, fazendo coisa errada, sendo sedentário, tomando uma cachaçinha e tal. Então, morrer com 60 sem ter esse compromisso, porque, pô, isso é um compromisso. Se alimentar bem, ir pra academia, além de não ser barato. Assim, tem coisa que você pode fazer sem gastar, mas tem coisa que não dá. Sim. Suplementos meus bons, Sim. você tem que investir. Mas então, esse compromisso, levantar de manhã, ir pra academia, tomar o suplemento, cara, isso aí não é pra qualquer um. Não. Agora, você tem que pagar o preço, né? Tem que pagar o preço. Ou você paga o preço de investir nisso, ou paga o preço de investir na doença. Eu não vou nem longe, não. Olha só, o meu sogro, né, ele tem 79 anos, é médico e diabético. Né? Agora ele está gastando absurdo de dinheiro com essa diabetes que ele cultivou a vida inteira por maus hábitos. Ele não gasta menos de 3 mil reais por mês, fora exame e consulta. Então, ele, graças a Deus, ele tem condições para isso. Mas dificilmente você vai gastar 3 mil reais de suplemento por mês. Exato. Para prevenir essa condição com alimento. Porque não, a alimentação, por exemplo, a princípio ela pode parecer mais cara, uma alimentação saudável. Quando a gente imagina que vai ter que comprar coisas light, diet, e não é isso. Para comer uma alimentação saudável, você vai comer aquilo que tem lá no supermercado, que está in natura. São legumes, frutas e verduras. Ponto. Não tem iogurte light, não tem nada disso. Não tem iogurte light, não tem margarina light, não tem nada disso. É a comida que a sua bisavó comia. Então, é o feijão, é a verdura, é a batata doce, é o torresmo, é a carne, é o que seja o peito de frango, o peixe, independente. O que lasca essa indústria também da alimentação, porque tem a farmacêutica e tem a alimentícia. Então a gente está cercado, juntas, né? Cercado. E o pior é que a oferta é muito grande. Você vai no café da manhã de um hotel, como eu tô ali agora, rapaz, é difícil você comer alguma coisa que preste. Só tem porcaria. E o paladar vai se viciando e o cara vira um viciado. Um viciado. Se não tiver café com açúcar, se não tiver bolo, pão, coxinha. E é isso que tá matando a humanidade, né? Exatamente. Agora, você começou como médico tradicional, né? Então você fazia...
Você já falou da questão da cirurgia, mas qual o momento que você migra, né? Você chegou da baixa no CRM, não? Não cheguei. Não deu baixa. Apesar de ter tentado, não cheguei. Certo, mas em qual momento que você coloca a medicina integrativa na sua vida e deixa de ser um cirurgião? Durante a minha faculdade de medicina, e até mesmo a residência, eu me frustrei bastante. Por quê? Porque eu era um aluno nota 10 no ensino escolar. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu não me identifiquei. Por quê? Justamente por isso, porque a faculdade era só assim: nome da doença, nome do remédio. Nome da doença, nome... Eu digo, cara, não era bem isso que eu esperava. Eu esperava conversar com os pacientes, entender qual era o problema de vida dele, qual eram os problemas emocionais, e entender tudo, conversar, me aproximar do paciente. Criar um vínculo, né? Criar um vínculo. E eu via que o vínculo dos médicos era com os prontuários, preenchendo papel, muita burocracia. E eu gostava de conversar, então... Eu era tido meio como perturbado assim na faculdade. Daí é doido isso aí. E aí eu... É assim mesmo. Mas aí na residência médica de cirurgia vascular, apesar de ser tido como um certo doido, porque eu era muito extrovertido, eu conversava demais, não era o padrão do médico. O padrão do médico é mais sério, mas eu era brincalhão, brincava com os pacientes, mas uma coisa eu percebi. Todo dia tinha presente pra mim dos pacientes lá na enfermaria. Chegou uma galinha. E os outros colegas não recebiam. Então, cara, tem alguma coisa errada, diferente. Por que só eu recebo presente? Eu comecei a entender que a forma de ser amigo dos pacientes, de brincar com os pacientes... E eu era assim, pegava meus pacientes que estavam em casa, eu ia na casa deles. Tinha uma senhorinha de cadeira de roda, eu estava no meu carro, ia fazer ela visitar uma amiga que estava no outro bairro. Eu fazia isso. Mas aí... é uma coisa natural. Natural, eu gosto de gente. Só que o que aconteceu? A demanda por sucesso, por pagar as contas, por ser reconhecido no meio médico, me levou a ter uma rotina que não era a que eu queria. Muitos plantões, muitos compromissos, muita cirurgia, muito atendimento, e aquilo me levou a adoecer cronicamente. Me tornei obeso, com gastrite, esofagite, labirintite, todas as doenças que você pode imaginar. Pressão alta, eu me via nos plantões, peso na nuca, minhas colegas me socorrendo. Tava contraditório, né? Um médico sofrendo tanta doença e não conseguia curar. Deveria ser contraditório, mas se você for olhar, é tudo assim. Se você olhar nas emergências, a maior parte dos médicos estão doentes. Médicos e enfermeiros. É o paradoxo. Paradoxo. Né? Tá tudo obeso, tá tudo com cara de doente. E aí, o que é que acontecia? Eu não fazia nada para mudar aquela situação, como a maioria das pessoas não faz, porque tá anestesiado. Nós vivemos hoje anestesiados, muitas vezes. As coisas acontecendo, é uma dor no joelho que você nem nota que tem, e vai empurrando. Vai melhorar. E a vida vai dando uns tapinhas na gente. Pá. O tapinha é uma tontura, tapinha é uma falta de ar, é uma dor de cabeça, e você não liga. Até que um belo dia a vida me deu um tapa grande, que foi um ataque de pânico. Eu tava no carro com a minha mãe, lá no Crato, tinha ido passar uns dias com ela lá, porque minha vida tava toda desequilibrada, casamento e finanças. Cara, chutei o pau e fui pra casa da minha mãe, né? Onde tudo começou. E eu tava no carro com ela, quando deu um peso na minha cabeça, dormência no lado do corpo, resfriamento, coração bateu. Eu cheguei a sentir até o cheiro das velas, das flores do meu velório. Tive uma alucinação, assim, passei cheio de rosas, né? Aí minha mãe tomou a direção do carro, senão a gente ia bater, assumiu a direção, me levou para o hospital. Cheguei lá, a pressão tava 21/11. Quase infartando. Quase infartando, tendo um AVC. E eu fiquei ali internado, e no outro dia tive alta, tudo bem, e sem diagnóstico. Fui atrás dos médicos, até que minha mãe foi que disse: Dayan, isso não é coisa da tua cabeça, não. Me levou a um psiquiatra. E o psiquiatra, depois de ter feito vários exames, cardiologista, tomografia, ele disse: ó, isso aqui é síndrome do pânico. Você tem que tratar a sua mente. E foi aí que eu comecei uma nova jornada na minha vida. Eu disse: eu preciso me curar, preciso resetar minha vida profissional e começar do zero. Pedi demissão de um monte de coisa que eu tinha, de emprego, até presidente de clube eu era. Também é trem demais, né? Aí pedi demissão de hospital, de convênio, eu digo, vou recomeçar. E fui procurar cursos de autoconhecimento, cursos de coaching, de programação neurolinguística. Acho que todo mundo está desesperado vai fazer coaching. Aí eu fui para os Estados Unidos conhecer o maior guru da atualidade, que é o Tony Robbins, e vendi um carro para ir para lá. Vendi um carro que custava 35 mil, custava 50 mil reais, eu vendi por 35, perdi 15 mil, porque era que eu precisava daquele dinheiro. E eu engraçado que sempre tem que ter essas loucuras na vida da gente, né? E disseram: rapaz, tu é doido, não tem nada, e vai vender um carro para ir. Vou, cara, precisa de alguém que precisa me ajudar. E lá eu entendi o Tony Robbins falando de coisas naturais, ele é muito grande, muito forte, sobre água com limão. Eu digo: rapaz, esse cara nem médico e dando essas dicas de saúde. E eu fiz tudo que ele orientou.
Passei 10 dias, por exemplo, usando água com limão todo dia. Aí eu experimentei uma melhora na minha qualidade de vida. Eu digo, eu vou fazer isso no Brasil também. Eu vou usar todos os conhecimentos que eu tenho e vou ajudar as pessoas depois que eu me curar. E aí eu passei por essa trajetória de mudança de vida, emagreci, contratei um personal, e a minha vida começou a mudar e eu fiz uma pós-graduação de medicina ortomolecular, que trabalha também com isso. E quando eu vi, eu tinha um método na minha mão. Eu disse, esse método aqui eu vou usar para as pessoas. E comecei a usar com meus pacientes, que eu ainda atendia no consultório, mas eu digo que isso é muito pouco. Eu preciso usar com uma quantidade de pessoas maior. Até que um dia eu cheguei em casa e estava passando o Felipe Neto na internet. Eu cheguei em casa e eu fiquei assistindo aquele cara, achando um cara inteligente. Depois veio o Whindersson Nunes. Eu, rapaz, isso aqui... Aí meus filhos pequenininhos, pai, esses caras são muito ricos. Esses caras ganham muito dinheiro. Eu digo, fazendo isso aí, essa besteira aí, falando na internet, Aí eu pensei, e se eu levasse esse conteúdo médico que eu me preparei durante muito tempo para ajudar as pessoas? Aí comecei. O canal do YouTube com 0, e aí foi aumentando, 0, 1000, uma peleja. Talvez quando eu cheguei em 10 mil inscritos, aí eu resolvi gravar um vídeo d'água com limão. Esse foi o estouro, Foi o né? estouro. Aí esse vídeo logo bateu 1 milhão de visualizações. E eu disse, cara, é isso aqui que eu preciso fazer. Ensinar para as pessoas remédios caseiros, simples, baratos, fáceis, que a população possa usar. Então foi isso que salvou minha vida. Não que tenha sido só água com limão. Vamos fazer isso. Aí fiz outro de chá de gengibre, chá de canela, e cada um ia viralizando. Pá. Em 6 meses a gente tinha 100 mil inscritos.